Essa é a Romênia, é a casa do clube que protagonizou uma improvável história no futebol, que teve o Steaua como responsável por essa façanha na Champions da temporada de 85-86. Champions, que na época era conhecida como a Copa dos Campeões, que tinha um formato bem diferente do atual, contando apenas com os campeões nacionais e o atual campeão da Copa dos Campeões, em que o sistema de disputas era de mata-mata até a final, formato esse que possibilitava o surgimento de mais zebras do que atualmente. A surpreendente campanha do Steaua começou contra o Vejle da Dinamarca, com o placar agregado de 5-1. Nas oitavas, depois de perder o primeiro jogo de 1-0 para o Honvéd da Hungria, o Steaua ganha de 4-1 em Bucareste, passando para as quartas de final para enfrentar o KuSe da Finlândia, se classificando com um apertado 1-0 na ida e um empate de 0-0 na volta. Na semifinal, foi a vez de enfrentar os belgas do Anderlecht. Após perder o primeiro jogo por 1-0, os romenos ganham por 3-0, o que os credencia para a grande final do dia 7 de maio de 86, contra o Barcelona em Sevilha, Espanha. Depois de um truncado 0-0 no tempo normal e na prorrogação, a final foi para os pênaltis, com a lenda do Steaua, Dušan, defendendo os 4 pênaltis do Barcelona. Dušan foi o grande herói da vitória dos romenos por 2-0 nos pênaltis, tendo o capitão Jovan levantando a taça da Copa dos Campeões e fazendo a taça do maior torneio europeu atravessar a cortina de ferro, indo pela primeira vez na história para um país do leste europeu. Esse título do Steaua é considerado uma grande surpresa, porque a Romênia não é um país que tem grande histórico no futebol, e nem o Steaua brilhava muito nas competições internacionais. Após seu título de 86, em 90, os romenos ainda chegaram a uma final, perdendo de 4-0 para o Milan. Após isso, podemos ver que nem em competições secundárias, como a Europa League, o time de Bucareste desempenhou algum papel significativo nas competições continentais, restringindo seu sucesso ao território nacional. Antes de eu falar se o Steaua é ou não a maior zebra da história da Liga dos Campeões, deixem aqui nos comentários qual time campeão vocês acham que é a maior surpresa de todos os tempos da Champions e o porquê dessa escolha de vocês. Lembrando que para definir se um clube é ou não a maior zebra de um torneio, normalmente são considerados alguns fatores. Podemos destacar a relevância do país do clube no futebol e a época que esse título aconteceu. Esses são alguns fatores que se colocam na balança para definir o status de campeão mais improvável. Sobre a maior zebra de todos os tempos da Champions League, a disputa desse título de surpresa, acho que podemos dizer assim, geralmente fica com o Steaua e o Estrela Vermelha da Sérvia, que na época fazia parte da Iugoslávia, sérvios que conquistaram seu título em 91. Porém, o futebol da Iugoslávia sempre foi mais notável e produziu melhores jogadores que o romeno. Vale ressaltar que na época se valia muitos jogadores nacionais, pois o mercado de transferência não era aberto igual hoje e os times tinham limites de estrangeiros, diferentemente de hoje, que vários times europeus são uma verdadeira torre de Babel, com vários jogadores de diversas nações em seu clube. Portanto, principalmente por esse motivo, da Romênia não ser um celeiro de grandes jogadores ao decorrer do tempo e nem uma potência no futebol, tanto em clubes ou seleções, o time da terra do Drácula, o Steaua Bucareste, campeão em 86, pode ser sim considerado a maior zebra da história da Champions League.